Estamos de volta com Impressões, que hoje entrevista o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, Aristeu Chaves. No bloco anterior, ele falava sobre uma certa lógica política que foi invertida, que normalmente os candidatos eles concorrem a um mandato de vereador e depois, caso sejam eleitos, passam a almejar o cargo de prefeito. Mas no caso dele foi diferente, né, doutor Aristeu? O senhor primeiro foi prefeito, depois foi vereador. Por que isso aconteceu? Era uma questão de circunstância política da época? Olha, Cláudia, eu assumi o cargo de prefeito no município de Camalaú numa situação extremamente adversa. Os 3 prefeitos que me antecederam, todos deixaram a folha de pessoal atrasar. Entre 3 e 5 meses, somando os 3 mandatos, peguei cerca de 16 meses de salários atrasados. E, naturalmente, na época eu estava morando em Brasília e vim com um desafio muito grande, que era mostrar que o município de Camalaú tinha jeito. E esse era o meu discurso, eu vim para mostrar que o município tem jeito. Então, o candidato que disputava a reeleição estava muito desgastado por causa desse atraso de salário. Na verdade, ele nem em condições de disputar a eleição ele teve. Ele não foi para a reeleição. Eu exerci os meus primeiros 4 anos, fui para a reeleição. Na reeleição eu tive uma votação que se aproximou dos 80% dos votos válidos. E no final do meu mandato eu elegi o sucessor, que era o meu vice-prefeito dos 2 mandatos, e ele foi candidato único. E na minha avaliação, Cláudia, isso foi um avanço muito grande para um município que os pequenos municípios sempre têm umas disputas muito acirradas. E esse ato de uma candidatura única, eu acho que foi um amadurecimento político muito importante, porque você concilia as pessoas. Os pleitos políticos, eles costumam criar arestas, às vezes entre o vizinho, entre pessoas até da família. Nós já tivemos, inclusive, na minha própria família, casos dessa natureza. E eu avaliei como sendo um ganho significativo do ponto de vista político para o nosso município, e que eu, continuando no município, não retornando para Brasília, continuando no município, mas na Câmara de Vereadores, poderia ser importante para permanecer com essa caminhada de amadurecimento político. Então, eu renunciei ao mandato em abril de 2012, me candidatei a vereador. A renúncia foi já no finzinho do mandato de prefeito. Isso, 6 meses antes da eleição. Certo. Está praticamente agora com 4 anos que renunciei. Então, esse foi um dos fatores que pesou para que eu pudesse permanecer lá no município pregando essa interação entre os políticos da nossa comunidade. E aí, também como sou delegado de polícia lá de Brasília e estava licenciado como prefeito, retornei, trabalhei mais alguns meses e me elegendo presidente da Câmara, eu retornei para o nosso município, porque também já estava em vias de me aposentar lá no Distrito Federal. Na sequência, eu, convidado que fui para assumir o DETRAN, me licenciei da presidência da Câmara e estou à frente do DETRAN desde o início de 2015. Para o nosso telespectador, está faltando aí um pedaço dessa história, que é justamente o fato do senhor ser delegado, né? Nós falamos sobre a sua formação até a acadêmica, que o senhor fez uma escolha pelo curso de Direito, mas depois disso o senhor também fez um concurso para delegado, né? Essa parte da história que está faltando para a gente fechar. Perfeito, Cláudia. Eu, como disse aqui, eu trabalhava como bancário, e meu horário de trabalho era à noite, no serviço de compensação, e estudava durante o dia, e também algumas aulas no período noturno, antes de entrar no trabalho. E eu aproveitava
esse espaço de tempo para estagiar no escritório de advocacia e, naturalmente, me aperfeiçoar no mundo jurídico. Então surgiu um concurso público para delegado de polícia aqui na Paraíba, em que eu fui aprovado, assumi o cargo de delegado lá na cidade de Campina Grande, onde permaneci por cerca de 3 anos, um ano e meio em uma delegacia como adjunto e 1 ano e meio em outra delegacia como delegado titular. E na época fui convidado para assumir a superintendência de polícia lá na região, na minha região, no Cariri Paraibano, com sede na cidade de Monteiro, onde tive a honra de, durante 9 anos, ter sido superintendente de polícia coordenando 24 municípios. E em 98, houve um concurso para delegado de polícia em Brasília, que me inscrevi, com muito esforço para conciliar o trabalho em Monteiro, estudar e me preparar, mas Deus me iluminou e eu fui aprovado, que é um concurso extremamente difícil lá para o Distrito Federal. E em 2000 eu assumi o cargo de delegado de polícia lá em Brasília, fiquei até final de 2004, quando para participar das eleições. Participar das eleições e assumir o cargo de prefeito, também com muita honra lá no nosso município de Camalaú. A atividade como delegado é muito complicada. Quais foram os momentos mais difíceis que o senhor enfrentou nessa jornada? Olha, Cláudia, eu costumo ser muito persistente e querer acompanhar aquilo que faço de perto. Não tenho paciência de ficar apenas pedindo. Então, embora, principalmente nesse período que fui superintendente lá na região de Monteiro, mas fiz isso também em Campina Grande, quando fui delegado titular da 4ª Delegacia no bairro das Malvinas, ir direto para as ações, não apenas comandar os agentes. O senhor não ficava no ar-condicionado, o senhor ia junto? Eu ia junto, eu ia para a linha de frente. E lá na região do Cariri nós participamos de diversas ações importantíssimas, nós desbaratamos, não lembro bem aqui o ano, mas uma gangue extremamente perigosa de assaltantes de carro forte. Sim. Que agiam na Paraíba e em Pernambuco. Na época nós conseguimos prender 11 pessoas, uma ação extremamente exitosa, mas participei de outras ações com risco pessoal, uma delas na cidade de Pesqueira, lá em Pernambuco, onde nós prendemos um indivíduo de extrema periculosidade, que costumava matar as pessoas, era um assassino que matava e depois arrancava os órgãos das suas vítimas. E nós o prendemos, houve uma reação, e eu e mais 2 agentes que participamos da operação saímos todos feridos também, a exemplo também da pessoa que o prendemos. Ele estava com uma faca e com um revólver, foi muita sorte, nós temos saído... E como foram esses ferimentos? Da arma branca? Não, esse ferimento foi basicamente porque essa prisão ocorreu em um bar. Sim. E aí, no corre-corre, quebraram-se muitas garrafas e nós nos cortamos, na verdade. Levamos cadeirada, saímos, enfim, foi pancada de algumas pessoas que estavam acompanhando esse indivíduo, que também entraram em defesa dele. Sim. E já em Brasília, eu fui fazer algumas operações na cidade de Arim, nos Buritis, naquela região, para prender também um latrocida, e que também nessa ocasião houve uma dificuldade muito grande. Essa metralhadora de um agente que estava conosco na operação, quando nós era na zona rural, quando adentramos na área cercada da casa, os cachorros nos atacaram e nessa ação a metralhadora do agente disparou assim na fachada da casa, felizmente sem maiores gravidades, mas conseguimos prender o alvo, a pessoa, o latrocida que fomos buscar prender. E havia
na casa, a dona da casa estava gestante, no 8º mês de gravidez, e esse tipo vamos dizer, de ocorrência, de acidente que aconteceu, fez com que a gente tivesse que surpreender esse indivíduo, mas também cuidar da senhora da dona da casa, levá-la para o hospital, tomar conta dela, a fim de que não viesse a ter qualquer tipo de problema com a saúde dessa pessoa. É uma outra operação que nós fomos prender também um latrocida que tinha matado um taxista lá em Brasília, na cidade de Araguaína, no Tocantins. Nós ficamos 3 dias lá montando campanas para prender esse indivíduo e no retorno o veículo que nós vínhamos, a viatura capotou, o preso inclusive foi o único que não vinha com cinto saiu pelo vidro traseiro, levou um corte muito forte, mas foi quem inclusive ajudou a socorrer um agente que estava no banco traseiro. E tivemos nessa ação também alguns ferimentos, mas enfim, esses desafios são permanentes, sobretudo para os delegados que costumam ir para a linha de frente. É uma atividade de risco, mas é também, Cláudio, uma atividade que dá muito prazer quando a gente consegue tirar do seio da sociedade aquelas pessoas que estão praticando mal, que estão cometendo crimes, que estão amedrontando a população. E esses trabalhos todos, eles dão combustível para que quem exerce atividade policial se sinta encorajado, se sinta motivado a continuar exercendo a sua profissão, sem medo, enfrentando o risco, porque afinal de contas, quando você vai fazer um concurso para essa área, já sabe que o risco é inerente à profissão. Então, tem que abraçar com toda a dedicação e todo o compromisso que você naturalmente assume um cargo desse ou outro cargo público de qualquer natureza. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar aí sim sobre a atividade do superintendente do Detran, justamente no comando do trânsito aqui da Paraíba.